viajantes da vida! Vamos estudar mediunidade? Vamos continuar a nossa tarefa do Mediunidade em Foco? Pois bem, no capítulo de hoje, o nosso objetivo é tratar da faculdade mediúnica. Afinal de contas, o que é esse negócio de mediunidade? Lá no Livro dos Médiuns, Allan Kardec deixa claro para a gente, mediunidade é mais um sentido, é mais uma forma de captar o mundo espiritual e de captar o mundo físico, porque é interessante nós percebermos o seguinte, como nós encarnados somos espíritos, nós temos a possibilidade de transmitir os nossos pensamentos aos outros encarnados. E, de certa maneira, esses encarnados vão ser também médiuns de nós, quando eles repetem, quando eles reproduzem os nossos pensamentos. É isso que nós vemos acontecer algumas vezes com encarnados que fascinam, com encarnados que criam uma liderança e podem ou levar os seus seguidores para o bem, o que a gente vê acontecer com certas induções à caridade, ao amor, ou que também acontece levar para o mal, o que nós vemos nos desastres das guerras, nas lideranças que fazem com que os seus seguidores se tornem violentos e acabem causando tanto mal. Bom, passando então à questão da mediunidade, a gente começa a perceber sim, que faculdade é essa? Como é que a gente capta? Como é essa história de captar os pensamentos, de produzir fenômenos mediúnicos? A mediunidade é essa possibilidade que os encarnados têm de intercambiar com o mundo espiritual e também com os outros espíritos encarnados. Mas não é um assunto que dê para tratar num vídeo só. Então nós vamos estendê-lo aí por mais alguns vídeos. E aí você fique preparado, porque nos próximos teremos mais detalhes. Hoje, em específico, eu gostaria de tratar com vocês uma questão. Quem se interessa por mediunidade, quem tem desejo de trabalhar mediunicamente, não pode deixar de estudar. Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, antes de vir ao mundo físico, ele faz um curso, ele vai assistir conferências. E numa dessas conferências, lá em nosso lar, sobre o assunto mediunidade, ele ouve o benfeitor Albério, um espírito elevado, acostumado a lidar com essas questões da mediunidade, e ele traz informações que são preciosas para nós. Porque a mediunidade deixa de ser aquela faculdade vaga, aquela coisa em que a gente apenas tem a ideia de que vai captar o pensamento dos outros, para se tornar um mecanismo, para explicar como funciona esse mecanismo. E Albério diz mais ou menos assim para André Luiz. Examinando, pois, os valores anímicos, a mediunidade, né, gente? Como faculdade de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem. E aí a gente observa aqui que o Albério respalda aquele comentário anterior que nós fizemos. Nós também podemos ser médiuns de encarnados, criaturas que seduzem com o seu pensar e nos levam a fazer aquilo que eles desejam, exatamente como acontece às vezes com um espírito obsessor. Mas aí o Albério continua. Em qualquer plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva, ou médium, está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E aí, nessa hora aqui, a gente começa a pensar da importância do médium se preparar. Porque se para esse recipiente, para esse recebedor da mensagem, ele vai estar limitado pela sua capacidade intelectual, pelas ideias que ele cultiva. Se nós cultivamos ideias inferiores, nós vamos sintonizar com ideias inferiores. Se nós cultivarmos ideias melhores, se nós ampliarmos o nosso vocabulário, nós vamos oferecer ideias melhores e vocabulário melhor aos espíritos que queiram se comunicar através de nós. Mas não basta só um bom médium. Não basta só uma faculdade portentosa. Às vezes o médium sintoniza com espíritos que não são do melhor estilo. E olha só. E a inteligência emissora já é submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Isso é uma questão que a gente não pode perder de vista, né? Não basta só ter a mediunidade poderosa. É preciso atrair bons espíritos para trabalhar conosco. E aí, nesse caso, o mundo espiritual está cheio, assim, ó, de espíritos mistificadores, de espíritos atrasados, até porque a gente sabe, né, gente, morreu não vira anjo. Então, aqueles que aqui na Terra foram inferiores, aqueles que aqui na Terra foram mentirosos, aqueles que aqui na Terra alimentaram a violência, o ódio, a discórdia, vão estar lá no mundo espiritual doidos para encontrar quem reproduz o seu pensamento.
O instrutor Albério nos dá a chave para entender como fazer a mediunidade ser uma ferramenta do bem. E ele diz o seguinte: em mediunidade, portanto, não podemos ignorar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco. Olha só, então nós temos que estabelecer afinidade com os bons espíritos, para que eles sejam os dirigentes, para que eles sejam os coordenadores do trabalho que nós vamos realizar. Claro, nós vamos usar a mediunidade para socorrer inferiores, sofredores, mas entendendo que os benfeitores espirituais, quando nós estabelecemos com eles essa sintonia do bem, eles passarão a fazer por nós aquilo que é a vigilância, passarão a nos ajudar. E aí já vamos ver ainda Albério falando o seguinte, para terminar essa frase: precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. E aí olha que coisa interessante, né, gente? Quando a gente pensa o bem, a gente atrai o bem. Quando a gente pensa o mal, a gente atrai o mal. Portanto, o trabalhador da mediunidade precisa ser vigilante com sua mente, vigilante com os seus pensamentos. E é interessante a gente perceber nesse comentário do Albério que ele coloca dois fatores: o médium recebedor e o espírito transmissor. Mas muita gente acha que mediunidade é alguma coisa que pode acontecer em qualquer lugar, que pode ter público. Tanta gente gostaria de produzir fenômenos para atrair público. E aí o espírito Viana de Carvalho, no livro Médiuns e Mediunidades, olha a capinha dele aqui, ele faz um estudo mais aprofundado a esse respeito. E entra um terceiro fator. Entra a plateia, entra o ambiente em que nós vivemos. Olha só o que ele diz para nós no livro Médiuns e Mediunidades, lá no seu capítulo 7. Trata-se, nesse caso, da mediunidade, hein, gente? Dessa forma, de um fenômeno que ocorre na área neuropsíquica, assim simplificado para dar a ideia de uma ação dinâmica e móvel, sujeita a variações diversas por parte do comunicante, do médium e das vibrações do meio ambiente que exercem papel preponderante no intercurso mediúnico. Que coisa! Então, além de um médium bem preparado, além dele atrair espíritos bons para o trabalho, a gente tem que tomar um cuidado danado com o ambiente. Por isso a sugestão de Allan Kardec, tanto no Livro dos Médiuns como no que é o Espiritismo, de que as reuniões mediúnicas sejam privativas. Daí a relevância que os amigos espirituais dão para esse fato. Não que a reunião mediúnica tenha que ser secreta, mas ela precisa ser privativa, e nós vamos ver isso no próximo capítulo. Mas aqui a gente começa a perceber o seguinte: um público muito grande, um público feito de curiosos, vai causar problemas na comunicação. Nessa figurinha que vocês estão vendo aqui, tem uma representação simbólica disso. O benfeitor espiritual quer transmitir a mensagem, mas aí o curioso lá da plateia fica bloqueando com seus pensamentos, com seus desejos, com as suas perguntas, a captação do médium. E isso atrapalha muito a tarefa. E aí Viana de Carvalho vai trazer para nós uma conclusão que é interessante nessa ideia desses três agentes, né? O médium, o espírito e agora os participantes, o ambiente, a plateia, diríamos assim, que não deve existir. A harmonia de pensamentos e vibrações faz-se indispensável para a fidelidade. Olha só, hein, gente? A fidelidade. Se a gente quer pensar em transmitir a mensagem dos Espíritos com clareza, com fidelidade, precisa estar num ambiente de harmonia de pensamentos. E a minha pergunta é, será que isso se dá conta ou pode acontecer numa reunião pública? Numa reunião cheia de curiosos assim? Cada um querendo receber mensagem do seu parente desencarnado? Cada um com um interesse diferente? Não é melhor que a reunião seja num grupo harmonizado? Que a mediunidade seja praticada num grupo mais restrito, mais harmonizado? Vamos ver mais adiante. Então, a fidelidade nas comunicações espirituais. Olha como isso é sério. Olha como isso é relevante. Manter a mediunidade, a faculdade, essa capacidade de perceber o mundo espiritual, de certa maneira protegida, para que ela seja instrumento de crescimento e do bem. Agora, faculdade mediúnica é um negócio muito variado, né? Não existe um jeito só de se comunicar. Não existe uma faculdade só. E aí no Livro dos Médiuns, lá nos capítulos iniciais da segunda parte, Allan Kardec faz alguma coisa preciosa para nós. Ele vai estudando as faculdades de acordo com algumas características. Ele vai fazendo classificações da faculdade mediúnica e dos médiuns ao longo da segunda parte do Livro dos Médiuns, da mesma maneira como ele fez com o auxílio dos espíritos a escala espírita no Livro dos Espíritos. E aí a gente vai perceber o seguinte: existe faculdade mediúnica de efeitos físicos. Aquela em que a inteligência do médium entra de forma muito periférica.
Na verdade, o que acontece é o médium doar fluidos, que hoje nós chamamos de ectoplasma, para que espíritos, a maioria das vezes ainda de categoria inferior, ainda muito próximos de nós, capazes de manipular esses fluidos característicos da materialidade humana, guiados por benfeitores espirituais, quando a reunião é séria. Quando a reunião não é séria, eles estão por conta própria, e nós também. Mas eles manipulam esses fluidos ou ectoplasma para produzir alguns fenômenos. Aqueles exemplos que Kardec mais pontua para nós são o da sematologia, ou seja, produzem ruídos que caracterizam uma comunicação, ou a tiptologia, que é só pancadas mesmo. A sematologia é a linguagem dos sinais, a tiptologia é a linguagem das pancadas. Também observamos na mediunidade de efeitos físicos o trazimento de objetos. Espíritos produzem o movimento de objetos materiais e trazem para a reunião. Kardec classificou isso de fenômenos de transporte. Outra característica interessante, apesar de transmitir uma mensagem, é a escrita direta, em que os espíritos utilizam o ectoplasma ou para mover um giz sobre uma lousa, ou para imprimir sobre um papel com algum tipo de substância, pouquinha matéria, mas ainda assim com algum tipo de substância que permita deixar registrada uma mensagem. Da mesma forma, a voz direta, e esse exemplo nós temos no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Quando numa reunião de materializações, que seria a próxima faculdade de efeitos físicos que nós vamos tratar, os presentes começam a desviar os pensamentos, as pessoas ali começam a ficar curiosas, e aí a espiritualidade modela como se fosse um megafone, ou um aparelho fonador, melhor dizendo, e aí eles pedem, a voz direta se projeta no ambiente, vinda do mundo espiritual, e pede aos encarnados que orem ou que cantem. E isso é interessante porque é um efeito físico, sim, apesar de transmitir uma mensagem inteligente diretamente do mundo espiritual. Antes de nós tratarmos das materializações, que são aquela forma mais contundente de efeitos físicos do século XIX, nós temos a transfiguração, que é uma simples modificação da aparência física utilizando o ectoplasma. Algumas vezes isso é muito pronunciado, outras vezes é apenas uma impressão que fica pela própria aproximação dos fluidos dos espíritos. E aí as materializações de fato. Aquelas que foram estudadas pelo Sir William Crookes, que comprovam, ele, cientista, comprovando os fatos espíritas, como está aqui no relatório, uma parte dele publicado pela FEB, chamado Fatos Espíritas, em que ele estudou as materializações do espírito Kate King. Aí é uma materialização completa. Outra médium muito importante em materializações foi Madame d'Espérance, que produziu fenômenos interessantes e soube sempre se manter um médium educado. E aí aquilo que hoje em dia chama mais atenção, e como André Luiz fala para nós lá no capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade, as curas espirituais. A produção de efeitos físicos visando beneficiar enfermos. Só isso, dizem os benfeitores espirituais, justifica que nos dias de hoje amigos da espiritualidade se mobilizem para fazer trabalhos de curas. Não que as curas de corpos sejam o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo é curar almas, mas, entendamos bem, algumas vezes por merecimento ou até por prolongamento de uma oportunidade encarnatória que poderia se encurtar, os benfeitores espirituais tratam os nossos corpos, beneficiam-nos com a saúde para que nós possamos fazer bom uso do tempo de vida que nos sobra. E é isso que é interessante a gente observar. São sempre efeitos muito perceptíveis. A faculdade de efeitos físicos, a mediunidade de efeitos físicos, embora não seja abundante nos dias de hoje, porque não é o objetivo dos espíritos mais produzir fenômenos para chamar a atenção, porque foi isso que aconteceu no século XIX, ela ainda tem objetivos úteis como esse de tratamentos de cura. Então procuremos, se alguém tem interesse, não deveria, mas se alguém tem necessidade e tem interesse, procuremos locais sérios onde isso é feito. E não apenas aquele disse-me-disse, ou estão falando que o médium faz cura, porque nós podemos cair em verdadeiros embustes, em verdadeiros antros, em que a mediunidade é mal utilizada e até comercializada. Por outro lado, Allan Kardec destaca, e o que é importante para nós nos dias de hoje, as faculdades de efeitos inteligentes. Aquela em que o pensamento, as ideias dos espíritos podem ser expressas, podem ser externadas. E algumas vezes os seus pensamentos podem ser sentidos, captados. É claro que efeitos inteligentes são mais sutis. Não foi assim que tudo começou lá no século XIX. Mas hoje eles são a nossa ferramenta mais importante. E aí nós poderíamos destacar a psicografia,
que desde a época de Allan Kardec foi um instrumento para a produção dos livros da codificação. Hoje, com os instrumentos de gravação, a psicofonia, que é a faculdade que alguns médiuns têm de transmitir pela fala a mensagem dos espíritos em vários níveis de profundidade, em vários níveis de consciência do médium, como nós vamos ver mais adiante. E aí a gente começa a observar que também é possível ter a clarividência, perceber através de imagens que podem ser objetivas, como se nós estivéssemos enxergando com os nossos olhos, embora até de olhos fechados, ou uma simples construção de imagens mentais projetadas pelos benfeitores espirituais, como descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade. A clareaudiência, o mesmo nível de percepção, só que agora em vez de imagens com sons. A inspiração, em que o pensamento dos espíritos nos chega assim de forma bem difusa, mas naqueles momentos em que nós precisamos de uma ideia, de uma sugestão do mundo espiritual, ela nos vem. Nesse ponto, muitas pessoas, embora não sejam médiuns trabalhadores de reuniões mediúnicas, são médiuns, porque conseguem receber inspiração dos benfeitores espirituais para suas ações do dia a dia. Num nível ainda mais sutil vem a intuição. E aí muitas vezes a gente confunde, né, a intuição com os nossos pensamentos, com os nossos cacuetes mentais, achando que são os espíritos que estão dizendo para a gente fazer aquilo. Mas é melhor a gente ter cuidado e não ficar atribuindo tudo à mediunidade. Outra característica interessante são os pressentimentos, que são mais raros ainda. Não vamos ficar imaginando que se eu sonhei com alguma coisa vai acontecer outra. Vai lá no Livro dos Espíritos. Vai lá nas questões 400 a 412, que vocês vão ver que esse negócio de sono e sonhos são tratados de forma bem diferente por Kardec. A psicopictografia, essa chama bastante atenção, porque é a pintura mediúnica, é a produção de obras de arte através da mediunidade. E há uma mediunidade descrita no livro Nos Domínios da Mediunidade por André Luiz, que é muito interessante, que é como se o médium fosse um radar, fosse um sensor, é o que ele chamou de psicometria, em que espíritos podem impregnar um determinado objeto com suas vibrações, registrar as suas impressões nesse objeto, e uma pessoa com capacidade, com essa sensibilidade, um médium psicômetra, ele, ao tocar esse objeto, ou se aproximar desse objeto, ele consegue captar os pensamentos do espírito. Algumas pessoas dizem, mas isso aí é muito esquisito, isso aí está parecendo efeito físico. Não, não é efeito físico. É radiação, é vibração. A gente poderia ter muito isso tranquilo com relação hoje às transmissões que acontecem sem contato físico. Na época em que André Luiz escreveu esse livro, tudo tinha que ser contato físico, tudo precisava de fio, de cabos para ser transmitido. Mas olha nós hoje com Wi-Fi, olha nós hoje com o Bluetooth, transmitindo imagens, mensagens, sem precisar tocar. Não é mais ou menos o que acontece com a psicometria? Em que a criatura capta as vibrações de um objeto e ali estão impressas os códigos, estão impressas as informações que alguém deixou? Olha, muito interessante. Esse assunto é muito vasto. É claro que um vídeo só é pouco para nós tratarmos do assunto mediunidade. Para encerrar nossa tarefa, para que a gente consiga partir para a tarefa ciente do que deve fazer, vamos nos recordar daquilo que Divaldo fala para nós no livro Diretriz de Segurança, a respeito das finalidades da mediunidade. Afinal de contas, o que se espera da mediunidade? E Divaldo diz assim, a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus que faculta manter o contato com a vida espiritual. É esse o grande objetivo. É isso que nós devemos buscar, meus amigos. Eu espero que você tenha gostado. Você sabia que existiam esses tipos todos de mediunidade? Conta para nós aí. Deixa uma mensagem, deixa um recadinho aí para nós. Você sente em você algum tipo de faculdade dessa que nós descrevemos? Ou será que você apenas tem impressões e acha que é médium por causa disso? Vamos ter cuidado e por isso a necessidade de estudar. Nós nos despedimos pedindo que você se inscreva no nosso canal, que acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se gostou, deixa o seu like, porque assim a gente sabe que tem estímulo para continuar. Se não gostou, deixa o dislike, mas, por favor, comente aqui embaixo, porque assim a gente pode tentar melhorar a nossa tarefa. Muito obrigado, tchau, até o próximo vídeo, muita paz!